Nas vastas e impiedosas estepes da Ásia Central do século XIV, onde o vento selvagem sussurrava contos de conquistadores e impérios caídos, nasceu um homem que redefiniria o significado de guerra e terror. Seu nome era Timur, mas a história o conheceria por um apelido que se tornaria sinônimo de destruição e impiedade: Tamerlão, o Timur o Manco. Sua infância entre as estepes da Ásia Central foi moldada pela dureza de um ambiente onde apenas os mais fortes sobreviviam e a vida era uma luta constante por recursos e poder. Sua origem humilde de Timur o distinguia dos grandes monarcas de seu tempo. Nascido em uma pequena tribo de pastores turco-mongóis, os Barlas, na região que hoje é o Uzbequistão, ele não possuía o direito de nascença a um trono ou a um vasto exército. Contudo, essa aparente desvantagem seria superada por uma mente estratégica singular e uma ambição desmedida. Timur não era de linhagem real pura, como os descendentes diretos de Gengis Khan, mas sua ascendência atribuída a Gengis Khan era uma ferramenta poderosa em sua ascensão. Ele se declarava descendente de um general de Gengis, e essa conexão, embora talvez distante, era suficiente para conferir-lhe um prestígio imenso entre as tribos mongóis e turcas que ainda reverenciavam o legado do grande conquistador. Desde cedo, Timur demonstrou uma inteligência afiada e uma astúcia que superava a de seus pares. Ele era um observador perspicaz, aprendendo sobre táticas de guerrilha, política tribal e a arte da sobrevivência em um mundo onde a traição era tão comum quanto a lealdade. As estepes eram uma escola cruel, ensinando-lhe a brutalidade necessária para impor sua vontade e a paciência para esperar o momento certo de agir. O destino, no entanto, havia reservado uma marca indelével para Timur que o diferenciaria de todos os outros. Durante um de seus primeiros conflitos, seja em um roubo de ovelhas ou em uma escaramuça menor, ele sofreu um ferimento na perna que lhe daria o apelido de Lenk, manco. Algumas fontes indicam que também teve a mão direita ferida, tornando-o ainda mais distintivo. Essa deficiência física, que poderia ter sido uma sentença de morte ou de desonra em uma sociedade que valorizava a força e a destreza física, tornou-se, paradoxalmente, um catalisador para sua lenda. Para muitos, ser manco seria um sinal de fraqueza, mas para Timur foi uma fonte de fúria e determinação. Ele se recusava a ser visto como frágil. Essa formação de sua fúria contra a fraqueza, tanto a sua própria quanto a dos outros, o impulsionou a superar seus limites físicos com uma vontade de ferro e uma crueldade sem precedentes. Ele compensava sua deficiência com uma mente ainda mais afiada e uma sede de poder que poucos podiam igualar. O apelido Lenk, originalmente pejorativo, seria temido em todo o continente. O ferimento na perna, que o marcaria para sempre como o Manco, não foi apenas uma cicatriz física para Timur. Foi o ponto de ignição para um sonho de um império mongol renascido, mas sob sua própria visão e comando. Timur nutria uma profunda admiração por Gengis Khan e seu vasto império, que àquela altura havia se fragmentado em vários kanatos e estava em declínio. Ele via a si mesmo como o herdeiro espiritual dessa grandiosidade, o predestinado a restaurar a glória dos mongóis e a unir novamente as terras da Ásia. Contudo, sua visão não era de uma simples restauração, era de uma expansão. Timur não queria apenas o que Gengis havia conquistado. Ele queria ir além, estender seus domínios para o leste e oeste, deixando uma marca de poder e terror que superaria a de seu ídolo. Essa ambição desmedida, combinada com a necessidade de compensar sua deficiência física, o impulsionou a uma busca incessante por poder e reconhecimento. A vida nas estepes ensinou-lhe a arte da guerra tribal, das emboscadas e da mobilidade. Ele aprendeu a se aproveitar das divisões entre as tribos e a usar a diplomacia e a traição como ferramentas para ascender.
Seus primeiros passos no cenário político e militar foram marcados por alianças voláteis e pela quebra implacável de juramentos quando isso servia aos seus propósitos. Ele entendeu que, em um mundo sem leis fixas, a força e a astúcia eram as únicas moedas de valor. Apesar de sua origem humilde e de sua deficiência, a mente de Timur era um labirinto de estratégias complexas. Ele estudava os movimentos de exércitos, a logística de campanhas de longa distância e a psicologia de seus inimigos. Essa capacidade de análise, combinada com uma brutalidade fria e calculada, o distinguia de outros chefes de guerra. Ele não lutava por honra no campo de batalha à maneira tradicional. Ele lutava para vencer, a qualquer custo. A infância e a juventude de Timur foram um cadinho onde sua personalidade foi forjada. A dor do ferimento, a fúria contra a fraqueza e o sonho de um império renascido se misturaram para criar o conquistador implacável que ele se tornaria. Ele aprendeu que o terror era uma ferramenta tão poderosa quanto a espada, e que a crueldade podia ser uma mensagem mais eficaz do que qualquer tratado. Assim, o jovem manco das estepes, desprezado por alguns e subestimado por muitos, estava se preparando para se tornar uma força imparável. Ele não seria apenas um líder militar. Ele seria o arauto do caos, o construtor de impérios através da destruição, o homem que mancharia o solo de continentes inteiros com o sangue de seus inimigos e ergueria torres com suas cabeças. O nascimento da Fera Manca era o prenúncio de uma era de escuridão e conquista para a Ásia e além. Com sua mente afiada e uma ambição insaciável, Timur, o Manco, não demorou a transformar sua fúria e seu sonho em ação. Em um cenário de fragmentação política e constante conflito tribal na Ásia Central, ele viu oportunidades onde outros viam apenas perigo. Sua ascensão não seria gradual, mas uma escalada brutal, marcada por sangue, alianças traiçoeiras e uma implacável sede de domínio. A Rota da Seda, o lendário caminho que conectava o Oriente ao Ocidente, era, à época, um emaranhado de reinos menores, cidades-estado ricas e tribos nômades em perpétua disputa. Esse ambiente caótico era o terreno fértil para Timur. Ele começou sua escalada não como um conquistador solitário, mas como um astuto jogador político, forjando e quebrando alianças forjadas e traídas com uma frieza calculista. No início, ele serviu a diferentes chefes locais, aprendendo suas táticas, identificando suas fraquezas e construindo sua própria rede de lealdade. O conceito de honra para Timur era maleável e subserviente aos seus objetivos finais. Ele jurava lealdade a um líder para derrubar outro, e depois derrubava o próprio aliado quando este já não lhe era útil. Seus primeiros confrontos não foram contra grandes impérios, mas contra tribos rivais nas estepes. Nessas guerras menores, Timur aprimorou suas habilidades táticas e sua capacidade de liderança. Ele era um mestre em guerra de guerrilha, usando a mobilidade e a surpresa para derrotar inimigos numericamente superiores. Mas ele também era um mestre na intimidação. Os primeiros massacres sob seu comando não eram acidentes de guerra, mas atos deliberados de terror, projetados para desmoralizar o inimigo e garantir que a notícia de sua crueldade se espalhasse antes mesmo de sua chegada. Vilarejos inteiros eram arrasados e suas populações eram eliminadas ou escravizadas, servindo como um aviso sombrio para aqueles que ousassem resistir. A reputação de Timur crescia a cada vitória e a cada ato de barbárie calculada. Os guerreiros, atraídos por sua crueldade e pelos saques que ela prometia, começaram a se bandear para seu lado. Sua habilidade em organizar um exército coeso a partir de diversas facções turco-mongóis era notável, refletindo sua capacidade de liderar por meio de uma mistura de promessas de riqueza e um medo paralisante.
O clímax dessa fase inicial de sua ascensão foi a fundação do seu poder sobre Samarcanda. Esta cidade, uma joia da Rota da Seda, era um centro comercial e cultural de imensa importância. Em 1370, após anos de manobras políticas e militares, Timur finalmente consolidou seu controle sobre Samarcanda, tornando-a a capital de seu crescente domínio. Samarcanda não era apenas uma conquista, era o símbolo de seu poder, o centro de onde ele irradiaria sua influência e terror por toda a Ásia Central. A partir de Samarcanda, Timur começou a cimentar sua autoridade, impondo sua vontade sobre os chefes vizinhos e transformando a cidade em uma fortaleza inexpugnável e um centro de onde seus exércitos partiriam para futuras campanhas. Ele não se contentaria em ser apenas um líder tribal. Seu olhar estava fixo em um império. A consolidação do poder de Timur sobre Samarcanda não foi o fim de sua ambição, mas o início de uma nova fase em sua escalada. Para solidificar seu domínio e expandir sua influência, Timur compreendeu que a força bruta não era suficiente. Era preciso mais do que táticas militares. Era preciso controlar as mentes e os corações, ou pelo menos o medo de seus súditos e inimigos. Foi então que ele revelou sua notável habilidade de unir religião, terror e guerra. Timur se apresentava como um fervoroso muçulmano sunita, um defensor do Islã e um restaurador da lei islâmica, Sharia. Essa fachada religiosa era uma ferramenta poderosa para legitimar suas conquistas e atrair o apoio de clérigos e populistas. Ele se envolvia em longas discussões teológicas, financiava a construção de mesquitas e madraças, escolas religiosas, em Samarcanda e em outras cidades conquistadas, e se proclamava um guerreiro da fé, Ghazi. Para muitos muçulmanos da época, ele era o líder que havia surgido para restaurar a ordem e a pureza em um mundo fragmentado por conflitos. Essa retórica religiosa o ajudou a recrutar exércitos e a justificar suas campanhas como guerras santas. No entanto, essa piedade era meramente uma faceta de sua estratégia. Paralelamente à sua devoção, Timur empregava o terror de forma sistemática e brutal. Os massacres não eram acidentais, eram premeditados. Cidades que resistiam a ele eram dizimadas sem piedade, suas populações massacradas e suas estruturas arrasadas para servir de exemplo. Pilhas de crânios humanos, muitas vezes cimentados em torres gigantescas, eram erguidas fora das cidades conquistadas como monumentos à sua crueldade e como avisos gráficos aos próximos alvos. Essa prática, que lhe daria o terrível apelido de Imperador das Cabeças Cortadas, era uma forma de guerra psicológica em escala massiva, paralisando a resistência antes mesmo que seus exércitos chegassem. A guerra, por sua vez, era sua principal linguagem. Timur era um estrategista militar genial, capaz de comandar vastos exércitos e de empregar táticas inovadoras. Ele combinava a mobilidade e a ferocidade dos guerreiros mongóis das estepes com a engenharia de cerco e a organização logística de um império estabelecido. Seus exércitos eram disciplinados, implacáveis e treinados para a destruição total. Ele estudava seus inimigos, explorava suas fraquezas e usava o terreno a seu favor, garantindo vitórias esmagadoras. A pilhagem era vasta e a riqueza fluía para Samarcanda, financiando mais campanhas e a grandiosa reconstrução de sua capital. Ao unir esses três pilares, a legitimidade da religião, o impacto paralisante do terror e a eficácia da guerra, Timur construiu um sistema de domínio que era quase inabalável. Ele não apenas conquistava terras, ele conquistava o medo, a submissão e, para alguns, a fé. Samarcanda, sua capital, tornava-se um centro de poder, riqueza e, paradoxalmente, de beleza artística e intelectual, construída sobre as bases do sangue e da destruição que ele espalhava por toda a Rota da Seda.
Com Samarcanda consolidada como seu centro de poder, a ambição de Timur não conhecia limites. Seu olhar se voltou para o sul e o oeste, para as ricas e antigas cidades da Pérsia e da Ásia Central, herdeiras de milênios de civilização, cultura e vastas riquezas. Para Timur, essas cidades eram tanto alvos de pilhagem quanto degraus para o seu grandioso império. Ele iniciou uma série de campanhas que seriam gravadas na história com sangue e pilhas de crânios. Os cercos de cidades ricas da Pérsia e da Ásia Central foram a marca registrada de sua expansão. Timur não era apenas um conquistador, ele era um engenheiro do terror. Ele usava táticas de cerco avançadas, empregando máquinas de guerra, minas e uma disciplina militar implacável que esmagava a resistência. Cidades como Isfahan, Bagdá e Damasco, centros de aprendizado e comércio por séculos, tornaram-se palcos de seu impiedoso poder. A escolha era simples para os habitantes: rendição imediata e talvez o confisco de bens e a escravização, ou resistência e a aniquilação total. Os relatos de destruição total, onde apenas os ventos sobreviveram, não eram meras hipérboles, eram a dura realidade imposta por Tamerlão. Cidades inteiras que outrora fervilhavam de vida e cultura foram reduzidas a escombros. Bibliotecas foram incendiadas, mesquitas e templos profanados, e infraestruturas, como sistemas de irrigação vitais, foram sistematicamente destruídas para garantir que a região não pudesse se recuperar e, assim, não representasse uma futura ameaça. O objetivo de Timur não era apenas a vitória militar, mas a eliminação de qualquer potencial foco de resistência futura. A terra era semeada com o sal da desolação. A crueldade de Timur atingiu níveis que chocavam até mesmo os padrões de uma era já brutal. Os povos dizimados eram contados às dezenas de milhares em cada massacre. Após a queda de uma cidade que ousara resistir, a população inteira era muitas vezes executada. Homens, mulheres e crianças eram massacrados sem distinção de idade ou sexo. Os líderes locais, que se recusavam a se submeter, eram submetidos a torturas horríveis e execuções públicas, muitas vezes para servir de espetáculo e aterrorizar os sobreviventes. A visão de corpos empilhados nas ruas era comum após a passagem de seu exército. A pilhagem das riquezas era imensa. Ouro, prata, joias, obras de arte e caravanas inteiras de mercadorias eram transportadas para Samarcanda, a capital de seu império crescente. Artesãos e estudiosos eram poupados do massacre, não por compaixão, mas por utilidade. Eles eram deportados à força para Samarcanda, para embelezar sua capital e servir a seu novo mestre, transformando a cidade em uma maravilha do mundo islâmico. Uma ironia cruel em meio à destruição que ele espalhava. Essas campanhas brutais consolidaram a ascensão de Timur como senhor da guerra absoluto. Ele não era mais apenas um chefe tribal astuto. Ele era o governante de um vasto império que se estendia por grande parte da Ásia Central e Pérsia. A coroa que ele usava não era feita de ouro e pedras preciosas. Era forjada a partir da dor e do sofrimento de milhões, erguida sobre as pilhas de crânios que marcavam seu caminho de conquista. Seu nome, Tamerlão, era sussurrado com terror e respeito, um prenúncio de destruição. A marca mais infame do reinado de terror de Timur, e o que lhe valeu o apelido de Imperador das Cabeças Cortadas, foram as pilhas de crânios humanos. Após a queda de uma cidade que ousou desafiar sua vontade, Timur ordenava que cada habitante sobrevivente fosse decapitado. As cabeças eram então empilhadas em grandes pirâmides ou torres, cimentadas com argila e barro, para servir como um monumento macabro à sua invencibilidade e uma advertência aterrorizante para futuros inimigos. Essas estruturas grotescas eram erguidas fora dos portões das cidades, visíveis de longe, garantindo que a mensagem de sua crueldade fosse amplamente compreendida. Em Isfahan, por exemplo,
Após uma revolta, Timur ordenou que cada um de seus soldados trouxesse uma cabeça. O resultado foi uma pilha de cerca de 70 mil crânios. Em Bagdá, outra cidade que resistiu ferozmente, o número foi ainda maior, com estimativas variando de 90 mil a 120 mil cabeças empilhadas. Esses números por si só são difíceis de conceber, mas o impacto psicológico que causavam era incalculável. Eles não eram apenas um símbolo de vitória, mas uma ferramenta de submissão em massa, garantindo que a mera menção do nome de Timur instigasse um pavor paralisante. Os povos dizimados, líderes empalados e a ascensão de Timur como senhor da guerra absoluto eram a triste realidade de seu método de conquista. Ele não distinguia entre soldados e civis, homens ou mulheres, idosos ou crianças. Para Timur, a resistência era um crime que exigia aniquilação total. Líderes locais, que se recusavam a render-se, eram submetidos a torturas horríveis e execuções públicas, muitas vezes empalados ou jogados de torres altas, para maximizar o terror. Aqueles que cooperavam podiam ter uma chance, mas a lealdade a Timur era comprada com o preço da obediência absoluta. Enquanto a destruição se espalhava, Timur demonstrava uma peculiar fascinação pela cultura e pela arte das terras que devastava. Artesãos, acadêmicos, poetas e cientistas de cidades conquistadas, como Damasco e Samarcanda, eram poupados do massacre e deportados à força para Samarcanda. Lá, eles eram forçados a construir e embelezar sua capital, transformando-a em um centro de erudição e magnificência. Essa dicotomia era uma característica marcante de Tamerlão, um homem capaz de uma brutalidade indizível, mas que também apreciava a beleza e o conhecimento, embora os utilizasse para sua própria glorificação. O que Timur estava construindo não era apenas um império de terras, mas um império de terror, onde a mera menção de seu nome podia quebrar a vontade de um exército. Sua coroa, figurativa e literalmente, era sustentada por montanhas de ossos e crânios. Ele não era apenas um líder militar, ele era o juiz e o carrasco, um imperador que governava com o fio da espada e a sombra do horror. A Europa assistia à distância, aterrorizada pelos relatos que chegavam da Ásia, percebendo que uma nova força imparável havia surgido no Oriente. Com a Pérsia e a Ásia Central sob seu controle brutal, a insaciável ambição de Timur não podia ser contida. Seus olhos se voltaram para o leste, para o subcontinente indiano, uma terra de lendas, de vastas riquezas e de reinos fragilizados por conflitos internos. Para Timur, a Índia era um convite à conquista, um novo palco para demonstrar seu poder e para saciar sua sede insaciável por pilhagem e glória. Assim, Timur, o Manco, decidiu marchar para o Oriente. A decisão de invadir a Índia em 1398 foi audaciosa e arriscada. O Império Sultanato de Delhi, embora enfraquecido, ainda era uma potência considerável. E a jornada até lá era longa e traiçoeira, atravessando montanhas e desertos. No entanto, a reputação de Timur o precedia. Seu exército, uma máquina de guerra disciplinada e impiedosa, era composto por dezenas de milhares de guerreiros turco-mongóis acostumados à brutalidade e à pilhagem. Ele usou a retórica religiosa, proclamando sua campanha como uma guerra santa contra os infiéis, hindus, para motivar suas tropas e justificar sua invasão. As batalhas sangrentas na Índia começaram assim que suas forças cruzaram a fronteira. Timur não encontrou uma resistência unificada. Os reinos indianos, divididos e despreparados para a ferocidade de um exército como o de Tamerlão, caíram um a um. Seus elefantes de guerra, uma arma temível para os exércitos indianos, foram enfrentados com táticas engenhosas de Timur, que supostamente utilizou camelos carregando fardos de palha em chamas para assustá-los e fazê-los pisotearem as próprias tropas indianas. A crueldade de Timur continuava inabalável,
Vilarejos e cidades que resistiam eram brutalmente saqueados e seus habitantes massacrados sem piedade, deixando um rastro de destruição por onde ele passava. A marcha de Timur culminou na capital do sultanato. O saque de Delhi foi um dos episódios mais bárbaros de sua carreira. Em dezembro de 1398, o exército de Timur confrontou e esmagou as forças do sultão Mahmud Shah. Delhi, uma das maiores e mais ricas cidades do mundo islâmico na época, foi submetida a um saque de proporções aterrorizantes. Por dias, a cidade foi entregue à pilhagem e ao massacre. Ruas ficaram repletas de corpos e a riqueza acumulada por séculos foi roubada por seus soldados. Templos e mesquitas foram profanados e a população foi dizimada ou escravizada em massa. Os relatos dos historiadores da época, embora possam ser exagerados em números, pintam um quadro de horror absoluto. Dezenas, talvez centenas de milhares de pessoas foram massacradas. Aqueles que não foram mortos foram capturados e enviados como escravos para Samarcanda. A cidade de Delhi ficou em ruínas, levada ao seu ponto mais baixo da história, e levaria décadas para se recuperar da devastação imposta por Tamerlão. O saque não foi apenas sobre riquezas, foi sobre a imposição de um terror psicológico, a mensagem de que nenhum lugar estava seguro da fúria de Timur. A brutalidade de Timur na Índia atingiu seu auge após o saque de Delhi. Não satisfeito com a pilhagem e o massacre em massa, Timur ordenou um ato que consolidaria sua reputação como o imperador das cabeças cortadas e enviaria uma mensagem arrepiante a todos que ousassem desafiá-lo. A punição seria visual, inesquecível e profundamente aterrorizante. Assim, Timur ordenou a fundação de torres com dezenas de milhares de cabeças humanas. Nos arredores de Delhi, e possivelmente em outras cidades ao longo de sua campanha, os sobreviventes foram forçados a decapitar os mortos e talvez os moribundos, e empilhar suas cabeças em gigantescas estruturas. Essas pirâmides ou torres de crânios, cimentadas com barro e argila, erguiam-se como monumentos macabros, visíveis de longas distâncias, um testemunho silencioso da fúria de Tamerlão. Estima-se que, somente em Delhi, até 100 prisioneiros foram executados antes mesmo do saque principal, para evitar que se revoltassem. Suas cabeças, somadas às dos inúmeros mortos no próprio saque, contribuíram para essas edificações horríveis. Esse ato não era apenas uma demonstração de poder. Era uma forma de terror como mensagem, guerra como religião. Para Timur, cada torre de crânios era um sermão silencioso, uma advertência explícita sobre o destino daqueles que resistissem ao seu azar, castigo divino. Ele se via como um instrumento de Deus para purgar a terra e impor sua vontade, e o terror era seu método de pregação. As consequências da campanha de Timur na Índia foram catastróficas para o sultanato de Delhi. O império foi devastado, sua capital em ruínas e sua população dizimada. Levaria mais de um século para que o sultanato recuperasse qualquer semelhança de seu antigo poder. A invasão de Timur deixou um vácuo de poder e um trauma profundo que marcou a história do subcontinente indiano. Para Timur, a campanha foi um triunfo esmagador. Ele havia conquistado riquezas inimagináveis, cimentado sua lenda de invencibilidade e demonstrado que sua crueldade não tinha limites geográficos ou morais. A pilhagem da Índia, particularmente a extração de ouro, prata e pedras preciosas, foi usada para enriquecer sua capital, Samarcanda, e para financiar suas futuras e ambiciosas campanhas. Ao retornar para a Ásia Central, Timur levou consigo não apenas tesouros, mas também artesãos, arquitetos e estudiosos indianos que seriam forçados a trabalhar em seus grandiosos projetos de construção em Samarcanda. Assim, sobre as fundações de genocídio e destruição, Timur continuava a edificar sua capital em uma das cidades mais magníficas do mundo,
uma ironia perturbadora que destacava a dualidade de sua natureza. Um bárbaro conquistador e um patrono da arte e da ciência desde que servissem à sua glória. Timur havia provado ser o flagelo do Oriente, um conquistador cuja crueldade superava até mesmo a de muitos de seus predecessores. Mas sua ambição não pararia ali. Com o leste conquistado, seu olhar logo se voltaria para o oeste, para os poderosos impérios que ainda se erguiam em seu caminho. Com a Índia saqueada e as planícies da Ásia Central sob seu controle incontestável, a ambição de Timur, o Manco, voltou-se para o oeste. Lá, emergindo como uma nova e formidável potência, estava o Império Otomano, liderado pelo sultão Bayezid I, conhecido como o Raio. Por sua velocidade e ferocidade em batalha, o Império Otomano era uma força ascendente que havia subjugado grande parte da Anatólia e dos Balcãs, representando uma ameaça direta aos domínios ocidentais de Timur e, crucialmente, ao seu orgulho. O confronto era inevitável. Bayezid, com sua arrogância e sucessos militares, havia trocado cartas desafiadoras com Timur, insultando-o e exigindo submissão. Timur, que não tolerava desafio à sua autoridade, viu nisso uma afronta pessoal e uma oportunidade para consolidar ainda mais sua posição como o maior conquistador do mundo. Enfrentando o Império Otomano, a Batalha de Ankara, 1402, não seria apenas um conflito entre dois impérios. Seria um duelo entre dois dos maiores senhores da guerra de seu tempo, com o destino do Oriente Médio em jogo. A campanha de Timur em direção à Anatólia foi um feito logístico e militar impressionante. Ele moveu seu vasto exército, endurecido por décadas de campanhas, com uma velocidade e eficiência que pegaram Bayezid de surpresa. Enquanto Bayezid estava ocupado sitiando Constantinopla e consolidando seu domínio na Europa, Timur invadiu a parte oriental da Anatólia, saqueando cidades e provocando o sultão. Timur não apenas superou os otomanos em manobra, mas também empregou sua notória guerra psicológica, espalhando boatos e plantando a discórdia entre as tropas multiétnicas de Bayezid, especialmente entre os contingentes tártaros e sikhs. A Batalha de Ankara, ocorrida em 20 de julho de 1402, foi um dos confrontos mais decisivos da história medieval. Os dois exércitos, ambos formidáveis, se encontraram nas planícies ao norte da cidade de Ankara. De um lado, o exército otomano de Bayezid, composto por experientes janízaros, cipaios e contingentes europeus. Do outro, as hordas turco-mongóis de Timur, uma máquina de guerra flexível e brutal, com arqueiros montados e uma infantaria pesada. A genialidade tática de Timur brilhou intensamente. Ele utilizou o terreno a seu favor, posicionando suas tropas de forma a enganar e flanquear o inimigo. Crucialmente, ele havia desviado o abastecimento de água do acampamento otomano, forçando as tropas de Bayezid a combater sob forte sede, o que desmoralizou consideravelmente suas forças. Além disso, muitos dos contingentes tártaros e sikhs no exército otomano, que eram de origem turco-mongol, desertaram para o lado de Timur durante a batalha, atraídos por promessas de riqueza e pela familiaridade com o líder e suas táticas. O embate entre os impérios de Timur e Bayezid I em Ankara foi uma carnificina. A genialidade tática de Timur, aliada à deserção de contingentes inteiros do lado otomano, selou o destino da batalha. As flechas choveram impiedosamente, as cargas de cavalaria despedaçaram as formações, e o calor do verão e a sede implacável minaram a resistência otomana. Bayezid, o Raio, foi superado em todos os aspectos por Timur, o Manco. A batalha resultou na derrota humilhante de Bayezid I e sua captura. O sultão otomano, que havia desafiado Timur com tanta arrogância, foi pego em uma emboscada e feito prisioneiro. Este era um evento de proporções sísmicas na história mundial. Um sultão otomano capturado por um conquistador oriental. Timur,
em um ato de humilhação calculada, manteve Bayezid em cativeiro, exibindo-o em uma jaula de ferro e forçando-o a testemunhar o desmantelamento de seu império. Algumas lendas, talvez exageradas, contam que Bayezid foi usado como um banquinho para Timur, ou forçado a levar as concubinas de Timur em suas viagens. A humilhação de Bayezid foi total, e ele morreu em cativeiro menos de um ano depois, de causas naturais ou por desespero. Enquanto Timur dobrava os muçulmanos em nome da guerra total, o Ocidente assistia perplexo. A Europa cristã, que havia tremido de medo diante do avanço otomano por décadas e que via Constantinopla sob ameaça iminente, de repente se viu com uma inesperada, mas aterrorizante trégua. O Império Otomano, antes imparável, estava em frangalhos, mergulhado em uma guerra civil, o interregno otomano que duraria mais de uma década. Timur havia, inadvertidamente, salvado Constantinopla e a Europa cristã do avanço otomano por um tempo, ao mesmo tempo em que aterrorizava a todos com sua brutalidade. A vitória em Ankara solidificou a posição de Timur como o governante mais poderoso do mundo islâmico e além. Ele havia derrotado o sultão otomano, que era amplamente considerado o protetor do Islã e o sucessor do califado. Esse triunfo não apenas aumentou sua reputação militar, mas também reforçou sua aura de invencibilidade e a crença de que ele era um instrumento da vontade divina. O resultado da Batalha de Ankara reverberou por todo o continente. Reis e imperadores europeus, antes preocupados com o avanço otomano, agora enviaram embaixadores e presentes a Timur, buscando sua aliança e expressando seu temor. Ele havia desferido um golpe devastador em um império emergente e demonstrado que não havia força militar que pudesse resistir à sua máquina de guerra. Com o Império Otomano subjugado e Bayezid em cativeiro, Timur havia alcançado o auge de seu poder. Seu império se estendia da Anatólia à Índia, e sua corte em Samarcanda se tornaria o centro de um domínio brutal, mas grandioso. O Manco, o imperador das cabeças cortadas, estava pronto para governar como um verdadeiro ceifador. Com o Império Otomano subjugado e a Índia saqueada, Timur havia se consolidado como o governante mais poderoso da Ásia e além. Seu império, embora vasto e construído sobre o sangue, era uma entidade imponente. Timur não era apenas um conquistador. Ele era agora o árbitro do destino de reis e reinos. Timur impôs domínio brutal sobre toda a Ásia Central e além, estendendo sua influência do mar Mediterrâneo ao rio Ganges e do Cáucaso aos desertos da Arábia. Sua corte em Samarcanda não era apenas a capital de um império, era o centro do mundo conhecido para muitos, um polo de poder e uma testemunha da sua crueldade. Viajantes, embaixadores e súditos de todas as partes chegavam a Samarcanda para prestar homenagem a Timur, a quem muitos já se referiam como Senhor dos Sete Mares, ou Conquistador do Mundo. A cidade, reconstruída e embelezada com a riqueza pilhada e a arte de artesãos forçados, era um espetáculo de magnificência e opulência, uma vitrine do poder de Timur. No entanto, essa grandiosidade estava intrinsecamente ligada à morte e ao terror. A corte de Timur era um lugar onde a vida e a morte eram decididas com um aceno de sua mão. Sua corte em Samarcanda tornou-se um centro de poder e morte, onde a paranoia de Timur garantia que qualquer sinal de deslealdade ou insubordinação era punido com a mais extrema brutalidade. Os mesmos métodos de terror que ele usava para conquistar eram agora empregados para governar. Execuções públicas, torturas horríveis e o exemplo chocante de qualquer um que ousasse desafiar sua autoridade. A lenda conta que Timur tinha um profundo conhecimento da história e das genealogias dos impérios. Ele via a si mesmo como o legítimo herdeiro de Gengis Khan, destinado a restaurar e expandir o Império Mongol.
Essa crença pessoal, aliada à sua notória crueldade, dava a ele uma aura de invencibilidade e predestinação. Ele era o julgamento de Deus para aqueles que considerava indignos ou seus inimigos. A política externa de Timur era uma mistura peculiar de diplomacia e intimidação. Ele recebia embaixadores de grandes potências, como a China, o Egito Mameluco e até mesmo reinos europeus, que vinham buscando alianças ou simplesmente para evitar sua ira. As negociações eram conduzidas com um cuidado quase acadêmico, com Timur demonstrando sua erudição e conhecimento das leis e costumes. No entanto, a qualquer sinal de desrespeito ou hesitação, a faceta implacável do imperador das cabeças cortadas emergia, transformando a negociação em uma ameaça velada. A riqueza que afluía para Samarcanda era imensa, permitindo que Timur financiasse não apenas suas campanhas, mas também projetos grandiosos de arquitetura, arte e ciência. Ele atraía para sua corte os maiores talentos do mundo islâmico, forçando-os a trabalhar para sua glória. Samarcanda era uma cidade de contrastes gritantes, uma metrópole de aprendizado e beleza, construída sobre as fundações do sofrimento e do massacre. A capacidade de Timur de misturar a diplomacia com a decapitação era uma das características mais assustadoras de seu governo. Embaixadores de reinos distantes, como a Castela e o Egito, visitavam Samarcanda e eram tratados com a devida pompa e cerimônia. Timur debatia sobre leis, religião e estratégia com uma inteligência que impressionava seus visitantes. No entanto, a qualquer sinal de insubordinação, de atraso no pagamento de tributos ou de qualquer desafio à sua autoridade, a fachada de governante iluminado caía. A ira de Timur era swift e brutal. Cidades que haviam prometido lealdade podiam ser subitamente arrasadas. E seus líderes, que antes haviam se prostrado diante dele, encontravam-se empalados ou decapitados, com suas cabeças adicionadas às pirâmides macabras que pontilhavam a paisagem. Essa imprevisibilidade mantinha todos em um estado constante de terror. Ninguém estava realmente seguro da fúria do Manco, nem mesmo seus próprios generais, que poderiam ser recompensados com riquezas em um dia e executados no outro por um erro percebido. A crueldade de Timur não era aleatória, era uma ferramenta política deliberada. Ele governava como um imperador que governava como ceifador. Ele se via como a personificação do julgamento divino, um instrumento de Deus para punir os maus e os infiéis. Essa crença, ou a manipulação dela, dava-lhe uma justificativa para suas atrocidades. Para ele, a destruição e o massacre não eram apenas atos de guerra, mas atos de purificação, eliminando a resistência e semeando o medo que garantiria sua dominação absoluta. Os relatos dos cronistas da época, tanto os que o reverenciavam quanto os que o odiavam, concordam em sua ferocidade e em sua inteligência implacável. Ele era um mestre da guerra psicológica, usando sua reputação e seus monumentos de crânios para quebrar a moral inimiga antes mesmo que a batalha começasse. Suas conquistas não se baseavam apenas na força de seu exército, mas na capacidade de aterrorizar seus adversários até a submissão. O Império Timúrida, embora não fosse uma entidade administrativa coesa como alguns impérios europeus, era mantido junto pela força da personalidade de Timur, pela lealdade ou medo de seus generais e pela constante ameaça de sua ira. Ele nomeava seus filhos e netos como governadores de províncias, mas mantinha um controle férreo sobre eles, com uma rede de espiões e um sistema de punições severas para qualquer falha. No auge de seu poder, Timur era uma força da natureza, um conquistador inigualável que havia subjugado vastas extensões da Ásia. Ele havia transformado Samarcanda em uma cidade lendária, mas sua coroa repousava sobre uma base de ossos e aterrorizava milhões.
No entanto, a ambição de Timur ainda não havia sido saciada. Mesmo com um império tão vasto, ele ainda olhava para um último e grandioso alvo: o Império Ming da China. Com um império que se estendia por grande parte da Ásia e seu nome temido de Delhi a Damasco, Timur, o Manco, parecia ter conquistado o mundo conhecido. No entanto, a insaciável sede de poder que o impulsionou durante toda a sua vida não havia sido saciada. Havia um último e grandioso alvo em sua mira: o vasto e lendário Império Ming da China. Essa seria a campanha inacabada contra a China, uma empreitada que para muitos parecia uma loucura, mas que para Timur era o destino final de seu legado. A China representava o auge da conquista. Era um império imenso, rico e distante, e sua subjugação seria a coroação definitiva de sua ambição, superando até mesmo as façanhas de Gengis Khan. Os preparativos para essa campanha foram colossais, mobilizando recursos e homens de todo o seu vasto império. Timur enviou emissários e demandas de submissão à corte Ming, que foram recebidas com desprezo. Isso apenas alimentou a fúria e a determinação do velho conquistador. No entanto, à medida que Timur planejava sua maior campanha, os sinais de decadência começavam a aparecer. Ele já não era o jovem e vigoroso líder das estepes. Sua saúde estava em declínio e a idade avançada cobrava seu preço. As dores da perna manca se intensificavam e seu corpo, castigado por décadas de guerra e campanhas implacáveis, começava a falhar. O inverno rigoroso da Ásia Central que se aproximava era um desafio adicional para um exército em marcha. Apesar da idade e da saúde debilitada, Timur mantinha uma mente afiada, mas a obsessão pela China o consumia. Ele ignorava os conselhos de seus generais sobre as dificuldades da campanha de inverno e a vastidão do Império Ming. Sua megalomania, antes um motor de sucesso, agora se tornava um perigo. Ele acreditava em sua própria invencibilidade e na sua predestinação para conquistar o mundo. A marcha para a China começou no inverno de 1404. Era uma empreitada monumental, com um exército estimado em centenas de milhares de homens, acompanhados por uma vasta comitiva e caravanas de suprimentos. O frio era excruciante e a neve pesada dificultava o avanço. As dificuldades logísticas eram imensas, e muitos soldados e animais morriam de frio e fome ao longo do caminho. Mas Timur, já velho e doente, mas ainda sedento por sangue, empurrava suas tropas para a frente, impulsionado por sua vontade férrea. Ele estava determinado a não deixar que a idade ou a doença o impedissem de alcançar sua glória final. A visão de um império mundial, unificado sob sua coroa, era o que o mantinha em movimento. A campanha era uma corrida contra o tempo, contra o clima e contra a própria mortalidade. Timur, o Manco, havia enfrentado inúmeros inimigos em vida, mas agora confrontava seu adversário final, a própria morte. A vastidão das estepes geladas e o rigor do inverno provaram ser inimigos mais formidáveis para Timur do que qualquer exército humano. À medida que a campanha contra a China avançava, a saúde do velho imperador se deteriorava rapidamente. A febre alta e a exaustão minavam suas forças, mas sua mente, embora turva pela doença, ainda se agarrava à visão de uma última e grandiosa conquista. Em fevereiro de 1405, em Otrar, uma cidade no atual Cazaquistão, a jornada épica de Timur chegou ao fim. Ele sucumbiu à doença, morrendo no caminho da guerra, como um lobo que morre caçando. Sua morte, longe dos palácios luxuosos de Samarcanda e em meio à dura realidade de uma campanha militar, foi um reflexo de toda a sua vida. Implacável, ambiciosa e eternamente em movimento em busca de novas conquistas. Mesmo no leito de morte, a lenda diz que ele ainda falava de invadir a China, de sua glória e do destino que o aguardava. A notícia de sua morte foi mantida em segredo por algum tempo, temendo a desintegração imediata de seu vasto exército e império.
Seu corpo foi embalsamado e transportado de volta para Samarcanda, a cidade que ele havia erguido com a riqueza e o sangue de incontáveis conquistas, e que se tornaria seu túmulo final. A morte de Timur marcou o fim de uma era de terror e ambição sem precedentes. Ele havia construído o que foi, por um breve período, um dos maiores impérios da história mundial, estendendo-se por quase toda a Ásia. Sua influência foi tão vasta que ele redefiniu as fronteiras e o poder em 3 continentes, impactando a Pérsia, a Índia, o Levante, a Anatólia e até mesmo o leste europeu. No entanto, a ironia do legado de Timur reside no fato de que seu império, construído pela força esmagadora de sua personalidade e sua genialidade militar, era inerentemente frágil. Como um lobo que caça sozinho e que, ao morrer, deixa sua alcateia sem um líder claro, Timur não havia estabelecido uma estrutura de sucessão estável. Seus filhos e netos, embora muitos e ambiciosos, não possuíam a mesma visão singular, a mesma brutalidade ou a mesma inteligência para manter unido o vasto domínio que ele havia forjado pelo terror. A queda do tirano não trouxe paz duradoura, mas abriu caminho para novos conflitos. A campanha contra a China nunca seria concluída, e o império que Timur havia construído sobre as cabeças de milhões logo começaria a se fragmentar. Sua morte não foi o fim do caos, mas a transição para uma nova fase de incerteza no panorama geopolítico da Ásia. O imperador das cabeças cortadas havia se ido, mas seu nome e as lendas sobre sua ferocidade e sua tumba amaldiçoada viveriam por séculos, um testamento sombrio ao filho do caos. A morte de Timur, o Manco, em 1405, enquanto marchava para conquistar a China, não significou o fim de sua história, mas o início de seu mito. Como um meteoro que risca o céu e se desintegra, seu império, construído pela força esmagadora de sua personalidade e genialidade militar, não sobreviveu à sua ausência. Após sua morte, o império se fragmenta, mergulhando em uma série de guerras de sucessão entre seus filhos e netos. Os vastos domínios que Timur havia conquistado com tanto sangue e terror rapidamente se dividiram em reinos menores, cada um lutando pelo poder e reivindicando a herança do grande conquistador. Essa fragmentação era inevitável. O Império de Timur não era uma entidade administrativa coesa com instituições duradouras. Era um domínio pessoal, mantido unido pela sua vontade férrea e pelo medo que inspirava. Sem a besta manca para impor a ordem, os laços que uniam as diversas regiões e facções se romperam. As pilhas de crânios e cidades em ruínas, antes monumentos à sua glória, tornaram-se lembretes da fragilidade de seu poder após sua morte. No entanto, mesmo com o império se desintegrando, seu nome ecoa entre os impérios e os poetas. A lenda de Tamerlão não morreu com ele. Pelo contrário, sua fama de conquistador implacável e estrategista brilhante cresceu, espalhando-se por todo o mundo conhecido. Historiadores e cronistas, tanto os que o abominavam quanto os que o admiravam, registraram seus feitos e suas atrocidades, garantindo que seu nome jamais fosse esquecido. Na Europa, ele era visto como uma figura quase mítica, um segundo Gengis Khan, que havia, ironicamente, salvado o Ocidente do avanço otomano em Ankara. Poetas e artistas das cortes dos sucessores de Timur, conhecidos como os Timuridas, celebraram sua grandeza militar, enquanto outras culturas o retratavam como o azote de Deus, um castigo divino para a humanidade. Sua história era contada e recontada, adaptada e reinterpretada, mas sempre mantendo a imagem de um conquistador brutal e genial. A complexidade de sua figura, um patrono da arte e da ciência que ao mesmo tempo era capaz de uma crueldade inimaginável, garantiu que seu legado fosse debatido e explorado por séculos.
A memória de Timur era particularmente forte em Samarcanda, a capital que ele havia construído. Embora o império estivesse dividido, a magnificência de Samarcanda, com suas mesquitas, madraças e mausoléus construídos por ordem de Timur, permaneceu como um testemunho de sua visão, mesmo que essa visão fosse forjada na pilhagem e no terror. Os sucessores timúridas tentaram, com graus variados de sucesso, manter parte de sua herança cultural e política. A aura de mistério e terror que envolveu Timur em vida continuou a persegui-lo mesmo após a morte, especialmente com as lendas sobre sua tumba amaldiçoada. Timur foi sepultado no magnífico mausoléu Gure Amir, em Samarcanda, uma obra-prima da arquitetura islâmica que ele mesmo havia ordenado construir. No entanto, a crença popular e algumas inscrições na tumba deram origem a histórias arrepiantes sobre uma maldição. A mais famosa dessas lendas é a de uma inscrição em sua lápide que adverte: "Quando eu ressuscitar dentre os mortos, o mundo tremerá." Outra variante diz: "Quem quer que perturbe meu túmulo liberará um invasor mais terrível do que eu." Essa maldição ao invasor que ousar perturbar seus restos ganhou notoriedade histórica. A lenda mais difundida e dramática afirma que, em junho de 1941, arqueólogos soviéticos, sob ordens de Stalin, abriram a tumba de Timur. 3 dias depois, a Alemanha nazista invadiu a União Soviética, dando início à Operação Barbarossa, a maior e mais brutal invasão terrestre da história, que causaria milhões de mortes e tremores globais. Se a maldição foi coincidência ou não, ela adicionou uma camada sombria e mística à já temida figura de Tamerlão. O mito de Tamerlão, que cruza continentes e séculos, é um testemunho de sua capacidade de impactar a história e a imaginação humana. Ele foi uma figura que inspirou tanto admiração pela sua genialidade tática quanto horror pela sua crueldade. Na Europa, ele era o flagelo de Deus, que havia destruído impérios e salvo o continente do avanço otomano. Na Ásia, sua memória era complexa, um patrono das artes e um construtor de Samarcanda, mas também um conquistador impiedoso que deixou um rastro de carnificina por onde passou. Seu nome, Timur ou Tamerlão, uma corruptela ocidental de Timur o Manco, tornou-se sinônimo de ambição desenfreada e poder brutal. Ele não foi um construtor de instituições duradouras, e seu império se desfez rapidamente, mas seu impacto nas fronteiras políticas, nas rotas comerciais e na dinâmica de poder do século XV foi inegável. Ele influenciou o curso da história em 3 continentes, da Índia ao Oriente Médio e até mesmo à Europa. Tamerlão permanece uma figura enigmática e controversa. Ele foi um líder brilhante, um estrategista militar sem igual, um patrono das artes e da ciência que criou obras arquitetônicas magníficas. No entanto, ele também foi um monstro, um tirano que empilhou crânios humanos em torres, dizimou populações inteiras e governou pelo terror. Ele foi um paradoxo ambulante, uma força da natureza que personificou tanto a grandiosidade quanto a barbárie do espírito humano. Tamerlão não foi apenas um homem, ele foi o imperador das cabeças cortadas, um legado de sangue e glória que continua a assombrar e fascinar a imaginação coletiva, um verdadeiro imperador das sombras, que mesmo séculos após sua morte, continua a lançar uma longa e sombria sombra sobre a história. Se a saga de Tamerlão, o imperador das cabeças cortadas, te prendeu do início ao fim, não pare por aqui. Deixe seu like se você se impressionou com a brutalidade e a genialidade desse conquistador. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma das nossas próximas imersões nas vidas dos grandes e muitas vezes terríveis imperadores da história. E agora, a pergunta para você: qual foi o ato de Tamerlão que mais te chocou ou te fez refletir sobre o poder e a crueldade humana? Deixe seu comentário. Abaixo, este é o canal Imperadores.